Olá, saudações a todas e todos. O Diálogos da EJA está on? Eu sou Caroline Martins, professora da Rede Pública Municipal do Ensino do Rio de Janeiro e atuo na Gerência de Educação de Jovens e Adultos. É uma satisfação imensa dar prosseguimento à segunda temporada do Diálogos da EJA, um programa que traz uma série de debates para a qualificação curricular. Segundo Miguel Arroio, currículo é um núcleo e o espaço central mais estruturante da função da escola. Por causa disso, também o território mais cercado, mais normatizado, mas também o mais politizado, inovador, ressignificado. Em 2019, a EJA do município do Rio de Janeiro, a EJA Rio, por meio de um GT com professores da modalidade nessa rede de ensino, concluiu um processo de elaboração das suas novas orientações curriculares. Em 2021, teve a nova convalidação pelo Conselho Municipal de Educação do Rio de Janeiro, por meio da deliberação número 49, de 26 de outubro de 2021. Em 2022, a EJA Rio deu início ao processo de implementação dessas orientações curriculares convalidadas. Para essa conversa sobre currículo e para entendermos mais sobre esse processo de implementação, convidamos o professor N. Serra, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, e pesquisador da EJA, o professor Daniel de Oliveira, da Gerência de Educação de Jovens e Adultos, na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, e a professora Raquel Rocha, da Gerência de Relações Étnico-Raciais. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Carol. Prazer. Obrigado, Carol. Obrigada, Carol. Prazer estar com vocês. Obrigada, galera. Bom, para começar o nosso assunto, eu gostaria de falar que existem diversas teorias de currículo, das mais tradicionais às mais progressistas, disputando espaço socialmente. E aí eu gostaria de perguntar, por que é importante pensar em um currículo próprio para a EJA? E quais dessas concepções dialogam de forma mais apropriada com a EJA? Aí, quem se sentir mais confortável para falar sobre isso, por favor. Tá bem, eu posso começar então, gente. Eu quero começar agradecendo imensamente aqui o convite, né, de vocês, de estar aqui. É uma imensa alegria estar participando desse programa. E espero que a gente consiga fazer um diálogo, né, um debate bem bacana aqui sobre o currículo na EJA, que é algo bem importante. E, Carol, eu vou responder essa pergunta utilizando, inclusive, uma citação que você fez na apresentação do professor Miguel Arroio, né? Quando ele fala do currículo como um território de disputas, um território de conflitos, né? Dentro da discussão sobre currículo, já é bem antiga essa concepção e essa discussão de que o currículo é uma arena de conflitos. Isso está em vários autores, né? Isso está do próprio Paulo Freire, inclusive, embora Paulo Freire não use a palavra currículo, né, ele não fala nesse termo especificamente, mas quem lê a obra dele, quem estuda a obra dele, percebe claramente que ele está o tempo todo, boa parte das vezes, tratando da questão do conhecimento escolar, de que conhecimento é importante ser trabalhado nas escolas, e fora dela também, né, já que Paulo Freire também tem uma experiência vasta com a educação popular. E o Arroio, ele traz, aliás, o Arroio também, né, vem aí desse campo da educação popular. Então, quando ele fala do território enquanto uma arena de conflitos, enquanto um território de disputa, ele já está trazendo a questão das concepções curriculares que tem a ver com o projeto de sociedade, de vida, né? E obviamente, de educação que se quer desenvolver. Por isso é tão importante, né? Porque é preciso que a gente entenda que o que se ensina veladamente ou não nas escolas tem a ver com o projeto de vida e de sociedade que se quer desenvolver, que se quer construir com os alunos, né? E no caso da educação de jovens e adultos, a gente tem uma outra questão que é super importante, que é
que a gente está trabalhando com não crianças, né? Eu estou utilizando um termo da Marta Cole, por exemplo, né? Naquele texto bastante conhecido dela lá de 1999, em que ela vai discutir um pouco as características do público da EJA e como que, em termos culturais e sociais, ele é diverso e é muito diferente do público infantil e de adolescente. Então, se a EJA é uma modalidade, né? A professora Jane Paiva fala muito isso também, ela precisa ser trabalhada de uma outra maneira, de outro modo. E o currículo é uma dessas perspectivas que tem que ser pensada de uma maneira específica para a educação de jovens e adultos. Ao longo do debate aqui, a gente pode aprofundar um pouco mais essas características, mas a questão curricular ela é central, né? O Arroyo também fala isso, né? Ele é central na questão de pensar a educação. Então, eu diria que por isso que é importante, por isso que a gente tem essas concepções, e é muito fundamental que os educadores, em geral, percebam isso, né? Que concepção de currículo ele está trabalhando, que perspectivas são essas. Às vezes a gente não tem muita noção disso, a gente vai na nossa vida de professor trabalhando, e a gente não para se dar conta disso, né? Então, acho que é importante a gente pensar, bom, que currículo é esse que eu estou fazendo, né? Eu posso ser tradicional em algum momento, mas daqui a pouco eu estou trabalhando uma perspectiva crítica. Então, essa é uma questão que a gente precisa estar atento. E quanto mais coletivo for esse processo, melhor, né? Como a gente está fazendo aqui, através de diálogo e debates dentro da escola. Perfeito. E ia trazer também uma ideia, né, de que o currículo ele pode ser pensado como o N vem puxar essa ideia do território, né, essa arena de conflitos, né, que traz o Arroyo. Eu ia falar também de um processo de descoberta, de autodescoberta, né? Eu acho que as escolas, como territórios, os seus territórios, enquanto CRE, né, enquanto Coordenadoria Regional de Educação, enfim, pensar a realidade do município do Rio de Janeiro, eu acho que a gente pode pensar também um processo de descoberta, né, / autodescoberta, e que a gente perceba também, né, esses elementos todos fazem parte dessa conjuntura na qual nós estamos inseridos, né, para pensar essa perspectiva, essas perspectivas de currículo que vão dialogar com a educação de jovens e adultos, né. Bastante interessante a gente pensar sobre isso como uma forma de pensar que o currículo, né, ele é algo identitário, né, e essa é uma ideia também que é trazida pelo Tomás Tadeu, né, e indo um pouco além, eu ia puxar um pensamento que na verdade é discutido um dos textos do Michael Apple, né, em que ele vem falar de que o currículo ele precisa, de alguma forma, pensar no reposicionamento, né, dos sujeitos, né, e, sobretudo, da postura do professor, né, enfim, do currículo, né. Esse reposicionamento seria a gente olhar o mundo com os olhos dos despossuídos. Ele fala algo nesse sentido, né. E quando a gente vai pensar quem são esses despossuídos, né, ou seja, esses sem posses, né, a gente pode nitidamente pensar no sujeito da educação de jovens e adultos, né, que há tanto tempo ele vem sendo alijado dos seus direitos, né, desde a educação e, por conseguinte, de todos aqueles outros que vão depender também da educação, né? Ou seja, a gente entra aí num processo de exclusão, né, que ela começa com ele, né, desde as infâncias, né, e vai o acompanhando até hoje, né? E cuja educação ela pode ser um divisor aí na vida desse sujeito, né? Porque muitas portas se fecham também quando esse direito é negado, né? Então eu queria trazer um pouco dessa ideia para a gente poder dialogar. Vou pegar esse gancho, né, da especificidade da educação de jovens e adultos, até para lembrar que ela nasce como uma tentativa de devolver esse direito à população, né? Assim como a educação de forma geral, ela é um direito, né? Ela é um direito. A educação pública, democrática e de qualidade para todos e todas deveria ser um direito, né? Nós vivemos numa sociedade desigual. E esse resgate, a EJA é uma tentativa de resgate também desse direito, né? Se a gente olhar para a EJA, muita gente já fala, né? A EJA é negra, a gente vai perceber essa necessidade de promover justiça curricular. Né? Justiça curricular no sentido de trazer
esses conhecimentos dessa população a que foi negada historicamente o direito à educação, né? Nesse sentido de pensar o reposicionamento do sujeito, nós como sujeitos vivendo em sociedade, né? Eu fico um pouquinho nervosa em falar depois do professor Hélio, que foi meu professor lá na graduação, e o Daniel, a Carol, que são colegas que eu admiro muito, né? Ao mesmo tempo, nós, como professores e professoras, a gente não pode se furtar a análise da realidade, né, da sociedade. E pensar que a EJA, ela, além de promover esse direito, né, a gente lida com uma questão da autoestima desses alunos que retornam para a escola, né, e do olhar que é lançado para esses alunos que não puderam ter o seu direito no tempo em que a outra modalidade de ensino funciona, né? Só para trazer um dado para a gente pensar, se a gente, em geral, na rede pública municipal do Rio de Janeiro, nós temos 53,74% da população negra, né, de estudantes, alunos e alunos negras e negros, né? Nós temos cerca de 18,55% sem declaração aí. Quando a gente olha esses dados sem a educação de jovens e adultos, a gente vai ver que 49,30% da rede é negra, ou seja, quase metade. E quando a gente olha esses dados só na modalidade da EJA, pensando em CREJA e SEJA, porque eu não consegui analisar os dados da rede, de toda a rede de EJA ainda, né? Mas olhando só a CREJA e SEJA, 69,20%, né? 69,2% desses estudantes são negros e negras, ou seja, um aumento de 20% da população negra na modalidade de ensino da EJA. Então, a gente consegue perceber, através dos dados, que essa realidade de exclusão, que é racial, e a gente sabe que raça informa classe no Brasil, ela fica muito evidente, né? Quem é essa população que compõe o público da EJA? E aí é importante a gente pensar que o currículo, né, uma formação que realmente deseja transformar essa realidade, pensando numa educação pública de qualidade para todos e todas, precisa pensar em investigar que realidade é essa que constrói esse não lugar, que aí a gente precisa pensar numa política pública que atenda essa população, né? Investigar essa realidade, nomear essa realidade na perspectiva dos despossuídos e propor estratégias concretas e continuadas para transformar a realidade. Então, um currículo que pense, de fato, educação democrática precisa, no mínimo, pautar esses 3 pontos, né? Investigar a realidade, nomear a realidade na perspectiva dos despossuídos e propor ações concretas e continuadas. Estou sem palavras. É muito importante a contribuição de vocês para a gente perceber o quanto que o currículo é um documento vivo. E o que a gente precisa estar sempre alerta para o que está nele e para quem ele atende, para a gente nunca perder essa dimensão do quanto ele é vivo, do quanto ele é importante. Sobre isso, durante o GT de 2019, os professores e professoras da rede da EJA optaram por uma perspectiva crítica de currículo. Quais pontos fundamentais dessa perspectiva a gente pode destacar para orientar a prática docente para esse professor que está vendo a gente agora e está se aprofundando nessas orientações curriculares que estão saindo? Bom, posso começar também, mas na próxima a gente muda, tá, gente? Olha só, em termos do currículo crítico, né, Carol, que você está perguntando para a gente, né, as principais características e tal. Na verdade, o que a gente vem chamando já há um tempo de perspectivas críticas do currículo, concepções críticas, né? Vários autores da área de currículo vêm identificando ou classificando essa perspectiva não de uma maneira homogênea. Eu acho que isso é importante ficar claro, né? Quando a gente fala de perspectiva crítica, a gente está falando também de uma série de concepções que têm diferenças entre si, mas elas têm algo em comum, obviamente, né? Senão a gente não as chamaria de concepção crítica, que é a ideia de que, como eu falei logo no início, né? E como o Daniel e Raquel também complementaram, que o currículo, primeiro, não é uma camisa de força. Ele não é algo que deve ser visto como algo pré-estabelecido
de uma maneira única, homogênea para todos. As perspectivas críticas em geral acreditam muito numa não neutralidade do conhecimento escolar, ou seja, não há conhecimento neutro, não há prática curricular neutra. O professor, muitas vezes, sem se dar conta, ele está fazendo opções. Então, isso é importante que a gente perceba. Agora, principalmente, as perspectivas críticas apontam na direção de um projeto de sociedade que não é esse que está posto para a gente de maneira hegemônica, entendeu? Ou seja, pensam uma sociedade mais igualitária e que a educação tem um papel emancipatório muito forte a ponto das pessoas envolvidas, tanto a comunidade escolar como um todo, né? Educadores, educandos, direção, gestão, pensarem sempre numa perspectiva democrática. Aliás, não só pensarem, como praticarem também uma educação democrática, uma educação antirracista, uma educação que trabalha na contramão das opressões, né, da sociedade. Então, basicamente isso, você vai ter diferenças, né, muitas vezes, porque alguns vão priorizar mais questões específicas de classes sociais, outros vão priorizar mais questões identitárias. Essas vão ser um pouco as diferenças, né? Num livro clássico, que eu acho que todos, de alguma forma, já tiveram contato, o documento de identidade do professor Tomás Tadeu, ele vai elencar ali, né, várias concepções de currículo, e, inclusive, o que ele vai chamar de perspectivas pós-críticas, muitas vezes, elas também têm, não quer dizer que elas rompam totalmente com determinadas perspectivas críticas, né? Elas avançam em algumas questões, divergem em outras, mas esse núcleo principal aí, digamos, ele se mantém. Então, acho que é importante. Daqui a pouco também a gente pode aprofundar um pouco isso, né? Eu acho que a EJA, ela tem na sua história uma relação muito forte com a educação popular, com Paulo Freire, sem dúvida alguma, e uma coisa que essas experiências da educação popular a partir do Paulo Freire e de outros autores também, não só Freire, apontam para a gente, né? Arroia, que estava falando aqui, que foi citado, eles apontam a importância da gente entender quem é que está na nossa frente em termos de aluno, né, de educando. Acho que quando a Raquel traz esses dados, isso é fundamental para a EJA do Rio de Janeiro, que isso pode mudar também de acordo com a região, mas a EJA do Rio de Janeiro, ela é fundamentalmente formada por educandos negros e negras, né? Isso é fundamental para a gente pensar a nossa construção curricular, que aí a gente vai pensar, bom, se essa é a questão, trabalhadores e trabalhadoras negros e negras, que currículo é esse que eu preciso pensar para essa população, né? O que currículo faz sentido? Acho que essa que é a pergunta. O que currículo faz sentido para que essas pessoas entendam melhor a sociedade em que vivem, entendam melhor as questões que estão presentes no seu cotidiano, que trazem uma série de problemas aí, de reflexões que são necessárias. Então, acho que esse é o ponto de você pensar criticamente, né, na perspectiva crítica, nesse sentido, que olhar para esse aluno, olhar para essa localidade, né, quem são essas pessoas, que lugar é esse que eu estou dando aula, né, que características elas têm, para que eu pense o currículo. E eu sempre vou dizer que esse não é um exercício individual, ele deve ser coletivo. A gente sabe que, na maioria dos casos, a individualidade impera, né? Na nossa sociedade não é diferente nas escolas. Mas quanto mais coletivo, melhor, porque aí a gente tem chance de ampliar a nossa visão, ouvir o outro, trazendo outras perspectivas, e isso é importante para um projeto político-pedagógico que se quer ser crítico e emancipador. Comentar um pouquinho também, pensar nessa perspectiva crítica e até pós-crítica do currículo, né, que como o professor bem disse, né, não exclui as perspectivas pós-críticas, não excluem a perspectiva crítica, né? Por exemplo, quando a gente está falando da questão racial no Brasil, a gente também está falando de classe, né? Porque com os dados, né, do próprio IBGE, do mapa da violência, por exemplo, a gente consegue perceber que essa população que é pobre, periférica, é majoritariamente negra, assim como o público da EJA, por exemplo, né? Quando a gente fala que cerca de 74% das escolas municipais, por exemplo, que foram atingidas
em relação a, enfim, conflitos, né, por arma de fogo que tiveram suas aulas prejudicadas, a gente observa o público dessa escola pública, a gente sabe que o público da escola pública é majoritariamente negro, né? Então, classe informa raça, informa as relações também, raça informa classe, informa as relações de violência, de negações de direitos no nosso país, né? Se a gente for ver, como eu falei, o público pensando CREJA e SEJA, né? Como eu falei, eu não analisei ainda de toda a rede para EJA, mas é cerca de 70% de alunos e alunas negros e negras. É um aumento, se a gente for olhar para toda a rede, é um aumento de 20% de população negra. Enquanto, em relação aos estudantes brancos e brancas, é uma redução em 7%. Ou seja, isso evidencia que a nossa educação, assim como a nossa sociedade, produz um processo de exclusão, né, de certas populações, enquanto produz algum processo de inclusão ou de direitos ou de privilégios para outra certa população, né? Quando a gente pensa que o conhecimento é histórica e socialmente situado, né, ele fala de um lugar, ele fala de uma cor, ele fala de um gênero, ele fala de um território, né? E isso exclui as outras populações de outras cores, de outros lugares, de outros territórios. É preciso fazer essa justiça curricular. Incluir essas populações que os seus conhecimentos estiveram de fora de um currículo mais tradicional, que entende os conhecimentos eurocêntricos, né, como os mais ligados a um padrão de sociedade desejável, né? Quando a gente olha para os conhecimentos de toda a população, enfim, negra, indígena, periférica, entende que a educação popular, ela resgata, né, valores que são desde igualdade social, respeito, solidariedade. A gente entende que esses conhecimentos podem, sim, estar no currículo representados, né? Tem 2 livros que eu gosto muito. Um é o Movimento Negro Educador, da Nilma Lino Gomes. Ela fala desse caráter educativo que os movimentos negros vão educando a sociedade a si mesmos a pensarem nas relações de raça, por exemplo, que constroem a sociedade. Incluir conhecimentos não só na perspectiva, por exemplo, cultural, mas também na perspectiva científica, filosófica, nos currículos impulsionam a Lei 10.639, por exemplo, né? E aí tem um livro muito bacana também do Daniel Munduruku, que é o Caráter Educativo do Movimento Indígena, né? O Daniel vai situar aí um período histórico e vai falar o quanto é importante a perspectiva dos movimentos indígenas, não só para educar pessoas indígenas, mas, por exemplo, para educar toda a sociedade a pensar sobre a natureza, sobre aspectos de sustentabilidade que não estão ligados necessariamente ao consumo, né? Estão ligados a se entender como parte da natureza e confluente. Então, como é que esses conhecimentos podem fazer parte do currículo, não só para as populações negras e indígenas, mas para toda a população aprender junto com esses povos que têm pensado a sustentabilidade, que têm se pensado coletivamente, que têm pensado direitos, enfim, de forma ampla para toda a sociedade. Então, como é que a gente pensa esse currículo numa perspectiva que ninguém esteja de fora? E ninguém estando de fora é pensar que esse conhecimento não é neutro, que esse conhecimento informa quem pode, quem não pode, quem tem conhecimento válido e quem não tem. Como é que a gente olha para esse currículo e interroga quem não está lá, quem não está contado como população? Quando a gente vem estudar matemática, desde uma perspectiva, que povos aí estão excluídos historicamente, né? A gente pode trazer, por exemplo, a etnomatemática, né, da Luane Bento, por exemplo, pensar como as tranças, como a simetria, como enfim, quantas alunas, por exemplo, na EJA são transistas, né? Que conhecimentos tem ali nas tranças, na divisão de 3, na construção daquelas tranças, que outros conhecimentos que carregam, né, essa construção matemática, por exemplo. Né? Olhar para o currículo e interrogar o que falta, quem está excluído desse contexto. Eu acho que é um movimento bem interessante também para a gente pensar. Eu queria fazer um comentário a partir do que a Raquel falou, pode ser?
É rapidinho, Júlia, é rápido. Primeiro, Raquel, eu acho o seguinte, os dados que você traz são, embora você falou que CREJE seja, né, basicamente, que você pesquisou, mas eu tenho quase certeza, e os educadores e educadoras que vão ouvir a gente, que estão ouvindo a gente nesse momento, eles vão perceber isso nas suas escolas. Eu acho que essa é uma realidade da EJA como um todo, né? No Rio, no estado do Rio, em outros estados também. Como eu disse, vai ter uma diferença, obviamente, regional, de acordo com a característica da população, mas no Brasil inteiro essa é uma característica. E quando você traz essa questão, né, do conhecimento que foi sendo construído fora da escola, no movimento negro e no movimento indígena, eu queria chamar a atenção para isso, e aí ele remonta um pouco àquela primeira pergunta que a Caroline nos fez, a questão do currículo e da importância, né? A gente fala do currículo pensando muito em escola, e tem a ver com conhecimento, construção de conhecimento. Só que a construção de conhecimento, ela não está só na escola, ela está nos movimentos sociais também. Então, assim, se a gente pensa, né, numa educação voltada, e por isso ela se chama popular, né, no sentido de voltada para as classes populares, para os trabalhadores de baixa renda, para aqueles a quem a educação foi negada durante muito tempo, por isso que ela é popular, a gente precisa, em algum momento, dialogar com esses movimentos que produzem conhecimento também. Né? O conhecimento ele não está só posto a partir das universidades ou dos institutos de pesquisa, né, da produção de conhecimento acadêmico. Ele também está aí, sem dúvida alguma, e é importante que a escola os mantenha, obviamente. Né? É a socialização desse conhecimento que está sendo produzido em diferentes instâncias, né? Com um olhar crítico, com um olhar questionador, reflexivo, obviamente, mas é óbvio que esse conhecimento é importantíssimo. Mas ele é tão importante quanto esse conhecimento que é produzido fora da escola, fora da academia, fora dos institutos sociais. E os movimentos sociais, eles têm muito a dizer para a gente. E aí a Raquel traz 2 exemplos que são fantásticos, né? Fundamental. Olha, o que o movimento negro ensina para a gente, né? Nas várias perspectivas que o movimento negro tem também, assim como o movimento indígena, né? Então, nós, educadores, temos que estar abertos e atentos para que nós vamos aprender sempre. Nós estamos aprendendo todo dia, né? A bidocência, que Paulo Freire também traz para a gente, né? O educador educando, e o educando que educa a gente também, isso é fundamental. Para que, de certa forma, esse pensamento contra-hegemônico, que está fora um pouco do que se coloca oficialmente para a gente, né, ele possa fazer parte do universo de reflexão dos nossos alunos da EJA, né, para que, de repente, em algum momento, ele fale assim, poxa, eu nunca pensei dessa forma, realmente faz sentido. Eu já vivenciei isso muito em universidade, em escola também, quando eu dava aula, né, as pessoas olharem e falarem, poxa, legal você falar isso que eu nunca pensei dessa maneira, né? E aí ele muda um pouco a forma de pensar. Bom, se ele vai mudar ou não, aí é uma questão de perspectiva, de valores, uma série de questões, né? Que esse aluno carrega, ainda mais o aluno adulto, né? Ele já carrega uma série de princípios e valores que podem ser, sim, fruto de reflexão, ele pode vir a mudar um pouco essa visão dele de mundo, outros não, mas enfim, de qualquer forma, acho que é papel da escola mostrar, né, colocar-se para eles e para elas, que há outras formas de pensar a sociedade. É fundamental a participação da educação popular e dos movimentos sociais, né, que eu acho que você traz elementos assim, muito importantes para a gente pensar aqui uma perspectiva crítica de política. Isso é muito importante. Eu acho que vocês deram dicas para o professor que está nos assistindo de uma necessidade, de como fazer uma necessidade que vem emergindo cada vez mais, que é descolonizar os nossos currículos, descolonizar as nossas práticas e emergir as referências das relações étnico-raciais, né? O quanto é importante a gente trazer isso, principalmente porque ele está no cotidiano na nossa sala de aula. Já que vocês deram várias dicas, eu gostaria agora de perguntar para o professor Daniel sobre as orientações curriculares, como elas foram organizadas em uma estrutura de objetivos articulados e eixos transversais. Como é que funciona essa estrutura do currículo da EJA, que é um currículo diferenciado dentro das modalidades de ensino fundamental da rede? Caroline,
esse currículo da EJA Rio, né, ele veio de um processo longo, né, de estudo, e um processo longo de produção dele, né? E aí nós chegamos a 2019 com uma, digamos assim, uma conclusão desse processo, né, de produção dessas orientações curriculares, né? E é bom até a gente frisar esse nome, orientações curriculares, porque ela não se encerra em si mesma, né? Ela traz orientações ao campo, né? E é muito importante que professores e professoras, né, e estudantes possam juntos construir e significar essas orientações curriculares dentro das suas escolas, né, dentro dos seus territórios. E, especificamente, quando a gente vai falar dessa estrutura que articula objetivos a eixos, né, esse coletivo, né, da nossa rede, né, de professores e professoras que produziram juntos, esse coletivo que produziu essas orientações curriculares, tinham uma ideia de criar uma ruptura, né, com aquelas orientações curriculares, com aqueles currículos que traziam ali uma perspectiva mais dura, né, de habilidades, de competências que deveriam ser ensinadas em conteúdos, né? Então, há uma ruptura com essa questão, e aí é interessante buscar um pouco na fala do professor Enio, né, que ele vem falar de não haver ele usou uma outra palavra, mas eu não lembro, então vou trazer como isenção, né? Não há uma isenção do conhecimento, né? Ele não é neutro, acho que ele falou de neutralidade. Então, é isso. Durante muito tempo, a gente vê nos currículos um conhecimento neutro, né? Você tem ali o conteúdo, né? Você precisa aprender aquele conteúdo como se o conhecimento ele estivesse pronto, acabado e dado ali, né? Você só precisasse ter aquela fórmula ou aquele conceito e o decorar, ou aprender. De alguma forma você comprovar que você sabe ele, né? Mas aí isso nos faz interrogar um pouco esse modo, né, de operar e trazer, então, essa nova forma de fazer as orientações curriculares. Então, a gente pensa em objetivos, né, há uma aprendizagem, né, dentro da EJA, né, e a gente pensa nesses eixos transversais, que são cultura, trabalho, ambiente e saúde, né? Então, são 3 eixos. E aí, a perspectiva desse currículo, né, ele bebe nessa fonte da perspectiva crítica, né? A grande ideia é que se peguem esses objetivos, né, e se articulem ele, né, de forma a contextualizá-los, a referenciá-los dentro desses eixos transversais, né? E, por conseguinte, né, fazendo esse cruzamento, então, você tenha como tentar situá-lo dentro da sua realidade social, né? Ou seja, quando você pega ali um objetivo de uma aprendizagem, né, que encerra, sim, de alguma forma, um conteúdo, né, é necessário pensar, né, em relação à realidade cultural, né, as relações de trabalho, né, em relação ao ambiente, em relação às questões de saúde, como é que esse conhecimento, né, ele se comporta, como é que esse conhecimento ele é indagado socialmente frente a essas dimensões, né? Então, é um pouco isso que esse currículo tenta estimular que seja feito, né? E efetivamente ele não pode ser feito de forma individual, ele precisa, né, da palavra de todos os sujeitos. É importante a gente se remeter um pouco ao que o Paulo Freire fala conosco, né, quando ele fala dessa relação dialógica que a escola precisa ter, né, que a escola não pode se render a uma doação. Então, esse currículo ele vem tentando romper com essa situação da doação do saber, da doação do conteúdo, da doação de conhecimento, mas procurando fazer com que ele seja o tempo inteiro situado, relacionado, questionado, indagado, problematizado, né? E justamente nesses cruzamentos que ele faz, né? Então, esse conhecimento, quando a gente vai pensar ele em relação ao trabalho, né? Como é que ele é visto, né? Como é que ele é pensado, como é que ele pode nos ajudar a pensar essa relação de trabalho, como é que essas relações de trabalho nos ajudam a enxergar de formas diferentes essa situação, né? Raquel trouxe um exemplo bastante interessante, né? Se a gente for trazer um conteúdo aritmético,
geométrico, né? A gente vai trazer um conhecimento geométrico para dentro da sala de aula. Ele pode ser trabalhado de uma forma estéril, né? Ou ele pode ser situado em alguma perspectiva. E nesse sentido, a gente vai trazer um cruzamento de um conhecimento, a gente vai fazer um cruzamento de um conhecimento geométrico com essa questão da cultura, por exemplo, né, desse eixo transversal da cultura, a gente pode pensar, como a Raquel bem sugeriu, né, trazer, por exemplo, essa situação das trancistas, né, e aí pensar aquela geometria que tem nas tranças, né, porque a geometria ela precisa ser simplesmente uma série de desenhos feitos no papel. Eles têm a sua função, tudo bem, mas será que a geometria se resume só a isso? Será que a geometria vai se resumir, quando a gente pensa em EJA, só ao cálculo da área por conta de um grande número de sujeitos que trabalham na construção civil? Ou será que ele pode avançar para outras perspectivas? Será que ele pode avançar para os desenhos geométricos das tranças, que as trancistas também fazem, né? Então é pensar um pouco isso, como é que eu vou cruzando esses conhecimentos com essas dimensões que são esses eixos, né, que a gente traz. Eu acho que é um pouco essa a perspectiva que a gente vem trazendo, né? Eu posso fazer um comentário também? Se deixar, vou fazer comentário. À vontade. Acho bem legal, Daniel, assim, quando você fala dos eixos, né, de tudo isso, eu acho que isso, de certa forma, desconstrói aquela lógica de algo já, de uma lista de conteúdo já pré-estabelecido, né? Não sei exatamente como é que vocês estão fazendo, né? Agora, isso não significa, gente, acho que é bom deixar claro, a gente já falou sobre isso, mas eu acho que é legal reforçar, né? Que não significa abandonar esses conhecimentos, esse conjunto de temas e de assuntos que vem sendo trabalhado nessas escolas há muito tempo, né? Não é jogar fora isso, é ressignificar. Na verdade, é isso que a gente está propondo enquanto uma perspectiva mais crítica, né? E o que significa isso? É você pensar esses conhecimentos como uma maneira, né, uma forma de fazer com que nós todos, e aí eu incluo o educador também, com que nós compreendamos melhor a sociedade e o mundo que a gente vive. Não ser algo vazio, algo sem sentido, né? Eu acho que, às vezes, alguns alunos meus da faculdade tentam justificar, né, a utilização do que a gente vem chamando ao longo do tempo de realidade do aluno, né, que se virou também meio com uma certa frase feita, né? Temos que levar em consideração a realidade do aluno. Sim, temos que levar, mas temos que pensar sobre isso. O que é levar em consideração a realidade do aluno, né? Não façamos disso uma frase vazia. Ela precisa ser pensada e refletida. Para levar em conta a realidade do aluno, eu preciso conhecer melhor meu aluno. Eu não posso, de antemão, eu vou dizer assim, o meu aluno é isso e aquilo. Não, eu preciso que ele diga o que ele é, né? É o que o Daniel falou, é o princípio da dialogicidade. Mas isso tem metodologia, né? Daniel, Raquel, Caroline, educadores. Isso precisa de uma metodologia específica. A educação popular ajuda a gente, porque ela vem dar uma perspectiva metodológica disso. Por isso que eu falo que essa troca ela é fundamental. Uma das maneiras, né, quem me conhece aí, quem já teve aula comigo, eu sempre venho trabalhando, aprendi isso muito com o grupo da professora Jane Paiva também, lá nos anos 2000, quando a gente trabalhava junto em formação continuada de professores. É a ideia do perfil do aluno. Eu preciso conhecer. E aí, eu acho que é fundamental isso, né? Se for possível, a escola inteira, pensar perguntas, né, que os alunos respondam numa forma de questionário, formulário. Hoje tem tanta tecnologia que ajuda a gente nisso, né? A gente pode fazer um formulário online, que inclusive ajuda a inclusão digital, eles vão responder lá, pode responder no celular, pode responder no laboratório de informática, enfim, perguntas que têm a ver com a sua vida, né? A gente fez isso já várias vezes, fiz isso na formação continuada, fiz isso na formação inicial também, e as respostas desses alunos, né, dessas turmas, se pudesse a escola toda melhor, ela vai trazer tanta possibilidade, né, Raquel, assim, são negros, são negras, moram aonde, que história de vida é essa, desde uma perspectiva mais individual, mas mais coletiva. Num projeto de extensão que eu desenvolvo, né, com a rede municipal, com o CREJ, já desenvolvi também numa escola do PEJA, lá em Copacabana, a Cócio Barcelos. Foi muito interessante quando a gente fez isso, esse perfil, isso antes da pandemia, né? Depois da pandemia já foi outra coisa, mas antes a gente fazia esse trabalho. E aí, quando a gente mostra os dados para os alunos, olha, a maioria aqui dos alunos é migrante ou é filho de migrante,
eles mesmos, às vezes, se surpreendem, porque eles passam a se conhecer melhor e ter uma perspectiva meio que de grupo, de identidade, né? Ali de classe. E como esse material pode ser base para a construção curricular, para a perspectiva curricular. Essa é uma. Tem outras metodologias, né? Tem outros procedimentos metodológicos que podem ser feitos, né? Não vou entrar aqui no caso, são vários, mas esse é um que eu acho que ajuda o educador, né, a entender melhor quem é aquele aluno e, mais do que isso, produz um material em forma de gráficos, enfim, de textos, tabelas, que pode ser base para a construção curricular de cada disciplina, que aí cada disciplina pode pensar, bom, a geografia, a história, as ciências vão contribuir dessa forma, a matemática pode trazer esse elemento aqui para pensar, né? E eu acho que essa questão dos eixos, Daniel, ajuda nesse sentido, né? Imagino eu, tá? Fica aqui uma dica, então, que eu acho que é bem interessante de se fazer. E é muito necessário, né, Enio? Eu acho que conhecer quem são esses sujeitos e não ter já uma ideia pré-concebida é fundamental, né? Sobretudo nos tempos de hoje, que a gente vê cada vez mais ser dito, né? E a gente precisa entender isso, né? Que a gente não tem mais condições de dizer sobre o outro, né? Quem precisa dizer sobre o outro é o próprio outro, né? E não é uma ideia nova, né? Se a gente for pensar nesse papo aqui, nas referências que a gente tem, né? O Freire falava isso nessa revelação dialógica já desde lá do Pedagogia do Oprimido, pelo menos, né? Então é fundamental isso. O estudante, ele é um dos pilares fundamentais de se pensar uma proposta curricular. Sem ele não existe uma proposta curricular. Quer dizer, existe, mas não é aquela proposta curricular que vai atendê-lo talvez da forma mais qualificada, né? A gente, na verdade, começa a reproduzir muitos estereótipos, né? Então é fundamental isso. E essa é uma dica excelente. Vou aproveitar e dar uma sugestão de uso de material, né? Vou puxar a sardinha aqui para a gerência de relações étnico-raciais. Nós temos produzido alguns materiais, né? Pensando justamente em eixos, né, de discussão. Nós temos 4 agendas publicadas e a próxima já está saindo. É a Agenda Memória, Lugares de Fala, Território e Festas Populares. A próxima eu vou deixar vocês na curiosidade. A Agenda Memória, ela trabalhou a memória na perspectiva dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas, para pensar que realidades, que memórias os alunos e alunas trazem. São publicações que não pensam necessariamente níveis e modalidades de ensino, mas pensam temas, né, temáticas que podem ser trabalhadas a partir do que o professor, a professora está trabalhando ali com os alunos. A Agenda Lugares de Fala trouxe pensamentos e ações de diferentes pessoas a partir do seu trabalho. Por exemplo, tem a Janine Rodrigues, que pensa literatura afro-referenciada. Enfim, tem diversos autores que pensam a partir dos seus lugares relações de vivência, né? A Agenda Território, que essa é uma das publicações que a gente mais gosta na Angerer, que falou de cada território, de cada CRE, né, das 11 CREs, das 11 coordenadorias regionais de ensino aqui da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Então, em cada território, a gente elencou 2 a 3 locais que têm vamos dizer, algum vulto relacionado à questão das relações étnico-raciais. Então, qual é o espaço ali na sua CRE que pode ajudar a pensar essas relações, entender como o território está se articulando para pensar a educação também fora da escola, e como esse conhecimento também é válido para a escola. E aí, a última agenda, que é lançada até agora, que é Festas Populares, que pensa como as festas populares contribuem para a articulação social, para a economia social solidária, para a construção de conhecimentos que muitas vezes os alunos trazem ali na bagagem, e aí pensando que valorizar o conhecimento do aluno não é só entender que ele está naquele lugar, que essa é a cultura dele, como se fosse algo essencializado, mas problematizar essa cultura, esses valores, em que relações elas se constroem, que muitas vezes, em alguns momentos, pode ser uma relação de escassez, uma relação que é de sobrevivência, mas também que produz conhecimento, que produz cultura,
que conhecimentos podem ser agregados na escola, que podem ser questionados. Então, a gente faz esse convite para vocês conhecerem lá no site da Gerer. É só botar Gerer SME no Google, que aparece, ou procurar pelo Via Educa também. A gente disponibiliza outros materiais também que podem ajudar a pensar esse currículo, né, através desses eixos cultura, trabalho, enfim. É sensacional essas dicas. Eu já li o Agenda Territórios, é maravilhoso. Reforça a sugestão de Raquel. Alguém mais tem uma sugestão interessante para esse tema, que possa enriquecer o professor que tá, ou a professora que está vendo e queira se aprofundar mais nesse tema? Eu queria só falar, não necessariamente vai ser uma dica, né? Mas é trazer um outro elemento que é fundamental quando a gente pensa em currículo. E já que a Raquel falou das agendas, eu entendo que a agenda, né, Raquel, é um material didático, né? E junto a currículo, a discussão de material didático é fundamental, né? Porque o material didático, de certa forma, ele materializa muito do que a gente pensa de concepção de currículo, né? E a gente vai ver que boa parte dos materiais didáticos, aqueles mais clássicos, convencionais, que são os livros didáticos, né, que a gente chama, eles, embora muitos deles tenham até uma perspectiva crítica, muitas vezes, mas ainda assim eles têm uma dinâmica muito diretiva, né, e que dá pouca margem à autonomia do professor. É claro que o educadora, eles podem fazer uso autônomo desses materiais, sem dúvida alguma, que eu acho que é o que a grande maioria faz, principalmente na EJA, porque a gente não tem uma tradição de materiais convencionais para a EJA. A gente teve recentemente, dos anos 2003 para cá, algumas políticas que chegaram a desenvolver materiais didáticos específicos, o Caderno de EJA, né, que é uma coleção do governo federal lá de 2007, que eu não sei há quantas anos, eu não sei se os professores que entraram na EJA agora conhecem, né? Vocês conhecem, gente, o Caderno de EJA? Acho que é interessante. Ele, até pouco tempo, estava disponível na internet, então dei uma procurada. O próprio PNLD também, o Programa Nacional do Livro Didático, mas ainda assim com o PNLD EJA, a gente percebe que algumas coleções foram recomendadas, mas que no fundo elas não trabalham tanto assim a perspectiva da EJA, né, a especificidade. Uma ou outra coleção sim, né, tem coleções que já tem uma tradição, já tem uma experiência maior na EJA, mas eu acho que é importante dizer que nós também podemos produzir materiais didáticos, né? Quando a gente fala de material didático, não é só o livro didático. Às vezes são materiais simples que cada professor vai fazer, né? Que tem professor e professora que faz isso, né? Como eu disse, principalmente na EJA, na falta de uma outra coisa, ele vai e faz. Então é importante chamar atenção para isso também, né? O material didático é uma dimensão curricular importantíssima, que precisa ser pensada enquanto tal, dentro da perspectiva curricular, e que não vai ter material perfeito, né? Não existe, mais que a gente tente, ele vai se adequar àquelas determinadas realidades. Mas quando a Raquel traz esse conjunto de produções, eu acho fundamental, porque elas servem como inspiração para o professor, que vai utilizar parte disso, vai utilizar outro, vai adaptar ali. Esse é o trabalho do professor, né? Que eu queria ressaltar aqui, que é um trabalho intelectual, ele não é um trabalho de reprodutor, né, gente? Eu acho que a gente tem aí uma luta muito grande para afirmar isso, né? Não somos reprodutores de coisas que os outros fazem, somos em parte sim, mas temos a nossa autonomia, ou temos que lutar por ela, porque algumas políticas têm tentado cortar um pouco, né? Limitar essa autonomia. E volto a dizer, mais uma vez, essa autonomia ela é individual, mas quanto mais coletiva ela for, melhor, né? A gente está falando de uma autonomia de todos nós juntos na escola, com as nossas diferenças, com as nossas discordâncias, com os conflitos que são comuns, são inerentes. Não vamos pensar que não vai haver conflito nesse trabalho coletivo, né? Na perspectiva da escolha curricular, das propostas curriculares. Sim, vai haver, mas é isso que move. Eu tenho certeza que, apesar desses conflitos, eu não estou falando de conflito no sentido negativo, não. Eu estou falando no sentido de, se eu tenho uma visão, você tem outra, vamos tentar chegar ao consenso em termos coletivos. Não quer dizer que eu vou ser necessariamente convencido ou não, mas eu preciso, de alguma forma,
pensar coletivamente. Se naquele momento a minha perspectiva não for contemplada, tudo bem, vamos lá, vamos tentar. É o trabalho mesmo, né, de equipe, é assim. Então, é isso, né? Reforçar o trabalho coletivo, a questão do material didático, que é fundamental, que aí o material ele vai trazer a gente a questão curricular, quer dizer, a seleção desses temas, né? E também a abordagem didática, que também é algo importante, né? Não é um tema nosso aqui, mas tem a ver, né? Ou seja, uma vez selecionado aquele conteúdo, aquele conjunto de temas, como é que eu vou abordar isso? Isso é uma outra questão que eu acho fundamental. E só para terminar, na questão coletiva, eu queria chamar a atenção para a gestão da escola. A gestão, ela é uma questão curricular também, gente. Porque Michael Apple, Raymond Williams já chamava a atenção para a gente que o currículo não é só o que está posto, né, dos materiais ou num documento oficial, mas são as nossas atitudes, é a forma com que a gestão escolar é exercida. Então, se for uma escola autoritária, vamos aprender a ser autoritários ou a ficar calados. Se é uma gestão democrática de fato, vamos aprender a fazer democracia na escola. Isso é currículo. Isso não está posto em nenhuma lista de conteúdos de determinada disciplina, mas são as atitudes, são as dinâmicas, os valores democráticos que estão ali naquela história. Eu já tive a oportunidade de dar aula numa escola em que todas as discussões, né, na EJA, no caso, eram decididas com os alunos, com representantes de alunos. Foi uma experiência incrível e eu tenho certeza que várias outras experiências dessas acontecem Brasil afora, e essa é uma perspectiva curricular muito importante também. Com certeza. Eu até adicionaria os espaços que a gente usa na escola também, né? E como é potente a gente sair da sala de aula, usar os corredores, o refeitório, salas de leitura, quadra, e como tudo isso também é currículo. Inclusive o corpo do aluno se relacionando com esses espaços. Então, extremamente rico. Eu não tenho assim uma dica assim tão específica, né? Mas o que eu acho que eu posso trazer, né, para essas reflexões, né, já assim finais, né, da nossa participação aqui, é que a gente está vivendo um momento agora dentro da nossa rede, né, no que tange a EJA Rio, que é um período de implementação dessas orientações curriculares, né, que os professores e professoras foram produzindo ao longo de 2016 até 2019, né, e que foi validado, né, convalidado pelo Conselho Municipal de Educação, né, em 2021. Então, agora em 2022, a gente está fazendo o processo de implementação desse material. E não é uma implementação dura, né, mas ela é uma implementação participativa. É um momento que a gente está avaliando, né, no chão da escola, se aquilo que nós mesmos, né, professores e professoras, pensamos desde o chão da escola, se isso de alguma forma ainda faz sentido nesse momento, o que de repente ficou desatualizado, o que de repente já precisa ser ressignificado até mesmo dentro do contexto que a gente vive agora, né? Sobretudo a gente tendo sido atravessado por um contexto pandêmico, né, que foi bastante delicado, né? Então, e também por uma série de outras questões que muitas das vezes faz emergir, né, outras coisas ao nosso pensamento, e que a gente pensa, bom, então agora acho que a gente precisa ressignificar isso de alguma forma, né? Então a gente está vivendo esse processo agora, um processo realmente de experimentar, de ressignificar, enfim, de construir juntos, né? E de ter a oportunidade ainda, né, de a gente fazer aquelas alterações que são necessárias, aqueles ajustes que nunca param, na verdade. O currículo, Caroline falou, né, currículo é vivo, né? É isso mesmo, ele é vivo, então ele nunca vai parar estático ali. A gente está em mais uma etapa agora de verificar isso. Então é muito importante que a gente tente fazer esse processo de experimentação, né? E, como diz o Enio, quanto mais coletivo, melhor. Eu acho que é importantíssimo isso, né? Que reunidos no centro de estudos a gente possa planejar a partir dessas orientações, praticá-las e, em conjunto com os estudantes, avaliar como é que isso tem se dado no processo na relação da sala de aula, né? Retornar ao centro de estudos para a gente poder construir esses feedbacks, né?
e realmente apontar, né, como é que a gente pode significar de forma cada vez mais qualitativa esse currículo, né? De que modo a gente tem pensado que essas orientações elas podem ser cada vez melhor qualificadas, melhor significadas dentro do contexto que a gente vive, né? Certamente, mesmo se falando do mesmo município, nós temos realidades, às vezes, muito díspares, né, entre uma ponta e outra da cidade, né? Então, o que demanda cada uma dessas áreas, né? O que demanda cada um desses territórios, cada uma dessas escolas, e nessa troca de experiências, como é que a gente consegue qualificar esse documento para ele ser um orientador, né? Ele nunca vai ser um currículo fechado e diretivo, mas como é que a gente consegue, nesse compartilhamento de experiências, qualificar um documento que serve para orientar a gente, né? Que serve para poder, de alguma forma, nos colocar alguns princípios que nós precisamos pensar e perseguir, né? Para que também a gente tenha alguma coletividade, né, enquanto pensamento dentro da rede, né? Então, um pouco disso, e eu acho que eu posso também falar que nós estamos recebendo material nas nossas escolas, que ele se chama Orientações Pedagógicas, né? Ele vem acompanhado também de fascículos, né? Esses fascículos se chamam Reflexão-Ação, né? E eles vêm justamente nesses primeiros números falando sobre o centro de estudos, sobre como nós podemos qualificar esse espaço, esse tempo de centro de estudos. Ele vem trazendo mais propostas de estudo também. A proposta de estudo inicial que nós temos justamente é sobre currículo, é um texto do Michael Apple, né, que traz um pouco dessa ideia que eu falei no início, do reposicionamento, né, enfim, e vem falar um pouco de como o currículo não é só o documento, mas eles são os espaços da sala de aula, coisas que a gente está discutindo aqui um pouquinho, né? E vocês já vão ter tido contato com esses documentos quando vocês assistirem esse programa, né? Então, quem porventura não tem ainda conseguido ter contato com esse documento, é só verificar na escola, porque ele já vai ter chegado às escolas. E ele é no modo digital, então ele também pode ser buscado nas nossas redes sociais. E acho que é isso. Gente, professora Anne Serra, professor Daniel de Oliveira, professora Raquel Rocha, o nosso diálogo está ótimo, mas nós chegamos ao final do programa. Obrigada imensamente pela participação, pela contribuição de vocês. Todas as falas foram muito potentes e enriquecedoras, da gente ter noção do quanto que esse documento ele é vivo e importante para as nossas práticas, para a gente também não perder de vista o que está atrelado a ele, né? Espero nos encontrarmos em breve em outros diálogos sobre a EJA. A você que nos assistiu, minha gratidão, obrigada. Acompanhem nas redes sociais, procurem por EJA Rio SME no Instagram e no Facebook. Até o próximo Diálogos da EJA, não percam. Até uma próxima. Tchau.